Meus caros brasileiros, apesar do noticiário a propósito das queimadas e dos incêndios na Amazônia Legal, intencionalmente, eu não digo no bioma amazônico, ter diminuído consideravelmente, a imprensa internacional continua com seu terrorismo publicitário. Esse terrorismo tem uma intenção, como eu já fiz referências em YouTubes anteriores, que é criar um clima para que seja decretada a intervenção na Amazônia e que a Amazônia passe a ser considerada um patrimônio da humanidade. Hoje eu quero comentar uma revista inglesa, The Guardian, sobre essa questão. Qual o título? Aqui está. Chaos, a journey through Bolsonaro's Amazon Inferno. Caos, uma jornada pelo inferno amazônico de Bolsonaro. Tudo culpa do presidente Bolsonaro, e não de alguns incêndios que se dão periodicamente e outros incêndios até criminosos, como está sendo provado pela polícia. O que se diz nessa reportagem de Tom Phillips, feita em Palmeiras, em Rondônia? Primeiro, Palmeiras, em Rondônia, não é Rainforest. Palmeiras é uma cidade no norte de Rondônia, praticamente na divisa do Acre com a Bolívia, também a Bolívia, e que faz parte da periferia da Amazônia. Eu leio e comento. De longe, assemelha-se a um tornado, uma imensa coluna de cinzas, disparando milhares de pés acima do dossel da floresta para os céus da Amazônia. E perto está um inferno, uma conflagração violenta que oblitera um trecho da maior floresta tropical do mundo, enquanto o rebanho de gado Nelore olha perplexo. Absolutamente ridículo. Tudo começou nessa manhã, diz Valdir Urumum, chefe de uma aldeia indígena nesse campo isolado do estado da Rondônia, enquanto um vasto pilar de fumaça pairava sobre as casas de palha do assentamento. Primeiro, os índios não vivem em assentamentos, os índios vivem em tabas. Portanto, está tudo errado. No final da tarde, quando The Guardian chegou ao local, o fogo intensificou-se em um incêndio catastrófico atravessando o norte de uma faixa da selva com talvez 3 quilômetros de extensão. Enormes nuvens de fumaça flutuavam em direção ao céu, como se esse bosque próximo à fronteira noroeste do Brasil com a Bolívia, tivesse sido submetido a um feroz bombardeio. Onde é Palmeiras? É exatamente no norte de Rondônia, quase no Acre, e na fronteira com a Bolívia. É uma região periférica da Amazônia. É uma região que já foi desbravada, hoje está sendo plantada, é uma região riquíssima, e não é rainforest, não é floresta amazônica, nem bioma amazônico. Eles comentam que percorreram 2.000 quilômetros nessa região. Acontecem 2.000 quilômetros asfaltados, que vão desde o Mato Grosso, de Cuiabá, até o Acre. Não tem nada de floresta amazônica. É uma região plantada com cerrado, com plantações, e que tem progresso, e que agora está uma expansão muito grande do agronegócio, o que é uma coisa muito boa, porque criam gado, plantam soja, plantam milho, plantam arroz, e isso serve para fazer do Brasil o celeiro do mundo. Continuam eles. Na fazenda mais próxima, as luzes estavam acesas, mas não se viu uma alma, muito menos quem pudesse extinguir a pira gigantesca. Quer dizer, tem a luz elétrica. Não era uma região de selva. Mas 2 barris de gasolina e um conjunto de jerrycans de plástico jogadas em sua entrada sugeriam um possível culpado. Um fazendeiro ligado incendiando
outra faixa da selva brasileira para expandir seu domínio sobre a Amazônia. A impressão que estão queimando a Amazônia, queimando a floresta amazônica. Não tem nenhuma realidade. Uma dupla de repórteres do Instituto Pinicor de Oliveira, o senhor Nelson Barreto e o senhor Paulo Henrique Chaves, percorreram toda essa região recentemente. E uma caravana de jovens do Instituto Pinicor de Oliveira também percorreram esta região, um abaixo-assinado pedindo exatamente que não se considerasse isso um atentado, mas mostrando que os índios da região querem o progresso. E a população também. Todos assinavam pedindo ao Santo Padre que não insistisse nessa questão de que estão queimando a floresta amazônica e que não insistisse nessa questão por próximo sino da Amazônia. Continua a reportagem. 3 semanas após a temporada de queima vulgarmente grave do Brasil, provocou uma tempestade internacional. O governo de extrema-direita Jair Bolsonaro já lançou uma campanha de relações públicas globais para tentar convencer o mundo que tudo está sob controle. E é verdade. Nunca se combateram tanto os incêndios na região amazônica quanto agora no governo Bolsonaro. Por que não diziam nada dos governos anteriores? É suspeito. Quer dizer, a má-fé dessas publicações é completa. Diz o ministro, continua a reportagem, a Amazônia não está sendo queimada de jeito nenhum, insistiu o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, em entrevista à CNN. O próprio governador de Rondônia afirmou a mesma coisa, é um aliado de Bolsonaro. E nessas regiões, 70% da população votou por uma mudança de governo, contra o PT, contra a Dilma, contra o Haddad e a favor do presidente Bolsonaro, porque queriam o progresso dessa região, que estava, sobretudo o Acre, totalmente paralisado pelos governos petistas e por todas essas ONGs favorecidas por capitais internacionais suspeitos. A reportagem vai assim até o fim, procurando mostrar que estão queimando a maior floresta do mundo. Quem vê as reportagens publicadas pelo Seguar, vê que é a região de pastos. Havia estradas asfaltadas. Não há nenhuma fotografia de qualquer floresta queimando. São apenas queimadas que se realizam periodicamente, algumas criminosas, outras acidentais e outras para uma limpeza do pasto. É um sistema algum tanto arcaico, mas que ainda persiste nessa ocasião, sobretudo nos meses de julho, agosto e setembro. Agora já estão diminuindo. Praticamente já não existe mais. Eu tenho um depoimento de um piloto da Gol que fez o voo São Paulo, Manaus, São Paulo, e ele comenta que não viu nenhum incêndio, não viu nada diferente dos anos anteriores nesta época. Eu mesmo, que sou piloto civil, já viajei sobre a região amazônica, em aviões pequenos, e, de fato, a visibilidade é muito reduzida por causa das queimadas, por causa da seca. Mas não há nada de novo nesse panorama. A única coisa que existe de novo é que eles querem denegrir o governo atual, querem criar um clima de pânico, tendo em vista 2 objetivos. Um, fazer da Amazônia o patrimônio da humanidade, uma intervenção internacional, como falou o presidente Macron e outros chefes de estados anteriormente. E outros, infelizmente, a mim, como católico, me dói dizer, em vista do sínodo da Amazônia, que deve realizar-se proximamente, em que defendem que o ideal para a Amazônia é manter as florestas intactas, manter as tábuas, manter os índios no seu habitat e não permitir que eles progridam. O Instituto Pinicor de Oliveira, como eu disse, percorreu essa região toda. Não só uma caravana, mas os repórteres do Instituto percorreram o estado do Mato Grosso, o estado do Acre, o estado de Rondônia, o estado do Amazonas, o estado do Pará, para entrevistarem os índios
e são unânimes em dizer que eles querem o progresso, que eles não querem continuar no tempo da pedra lascada. Eles querem o próprio desenvolvimento. Essa é a realidade. Nós não podemos deixar impressionar por essas campanhas e temos que reagir em defesa do nosso território, em defesa da nossa Amazônia. Como eu já disse em YouTubes anteriores, a Amazônia é nossa e nós devemos defendê-la milímetro por milímetro, não podemos ceder nada, absolutamente nada. É uma joia que nós herdamos e nós temos que preservar por nossos continuadores, por futuro do Brasil. Clique aqui, faça também a sua parte, denuncie essa campanha internacional, não permite que se crie no resto do mundo essa ideia falsa uma Amazônia e também não permite que se crie no Brasil, porque é uma empresa de esquerda que procura continuamente dessa ideia que nós estamos queimando o pulmão do mundo. Isso não é verdade. E o último argumento, dado pelo professor Ivair Miranda, que é o maior especialista em ecologia do Brasil, a floresta amazônica, a rainforest, não pega fogo. Difunda essas ideias, clique aqui, defenda o Brasil.